Ora, muito bem, então estamos aqui agora para começarmos a conhecer a atividade das nossas associações convidadas de hoje. E a primeira então é esta associação APTERN. E eu tenho comigo aqui o Jorge Santos. Olá Jorge, bom dia. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por teres Desde já vindo. pelo convite, meu nome e em nome da associação. O Jorge vem de Coimbra? Venho de Coimbra, sim. Nós estamos sediados em Coimbra. O nosso trabalho, desde a nossa fundação, tem sido lá. Portanto, esta associação, isto já entrando um bocadinho naquilo que é a história da associação, surgiu de uma ideia de antigos alunos da licenciatura em ecoturismo, e vou explicar mais à frente porque esta vertente do eco, que se enquadra muito nos princípios da nossa associação, que acharam por bem, portanto, isto foi uma licenciatura, a primeira na altura na Península Ibérica, que abriu em 2002, que foi uma altura de mudança, ou seja, o nosso país deixou-se da questão de que deveríamos pensar só no sol e no mar, e focarmos noutras coisas que temos também tão boas, tão ricas, a nossa história, o nosso património, a nossa cultura, a nossa gastronomia. E na altura achou-se por bem, tendo em conta que já iam saindo alguns técnicos, mostrar ou ajudar a mostrar esse tipo de património que estava escondido, e daí a formação da associação na Escola Superior Agrária de Coimbra desde 2005. Imagino que então o interior do país fosse o que tivesse os maiores tesouros escondidos, não é? Em grande parte ali muito num retângulo que vem de Castelo Branco à Figueira da Foz, vai de Leiria depois até Porto Alegre. Nós temos ali um conjunto de riquezas do interior que muitas das pessoas por vezes não conhecem. E eu começava se calhar por descrever alguns deles. O pelangaio de Proença Nova, que é um prato gastronómico de excelência, o cabrito estonado de Oleiros, que é uma referência única e que cada vez mais chama gente à região, que é essa a essência do turismo atual, porque hoje em dia o perfil do turista muda, está em constante mudança, e as pessoas querem viver mais experiências sociais, querem ter o contacto com a riqueza local, querem ter o contacto com as pessoas, querem saber a origem das coisas, como é que as coisas chegam à boa mesa, falando da gastronomia, querem investigar a história, é um tipo de turista mais curioso, que quer viver experiências e quer, acima de tudo, viver a autenticidade e aquilo que é genuíno dos locais e aquilo que caracteriza os locais, que tem sido também esse um dos nossos ex-libris, aquilo que nós defendemos e acreditamos, porque pode potencializar não só o país, mas acima de tudo esta região do interior onde nós estamos situados e que muita falta faz neste momento. Explique-me a diferença, o ecoturismo, qual é a diferença entre o ecoturismo e o turismo convencional? O ecoturismo assenta essencialmente em três pilares, que são também três pilares que nós temos, que defendemos a nossa causa. Não sendo uma associação puramente ambientalista, gostamos muito de trabalhar o meio natural, porque o meio natural tem muito para nos oferecer e às vezes as pessoas esquecem-se disso. Nós temos projetos na área dos percursos pedestres, levamos as pessoas a conhecer os locais, a saber um bocadinho mais sobre fauna, sobre flora, sobre a própria geologia, em alguns dos casos. Obviamente faz sentido integrarmos aqui a população local, a sociedade, né, que é outro dos pilares que o ecoturismo defende, e tudo isto tornando economicamente viável, ou seja, tem que ser sustentável e tem que contribuir, nós defendemos isso, convém que contribua para a potencialidade da região onde estão economia inseridos. circular local, não é? Economia circular / social. É um bocadinho nessa perspectiva, não na perspectiva de grandes lucros, mas na perspectiva de criar emprego para a região. O mínimo que seja, às vezes
pode significar muito em regiões do interior. Nós, apesar de sermos uma associação portuguesa, temos o nosso principal foco no interior do país. Também já trabalhamos no Nordeste Transmontano e nas ilhas, nomeadamente nos Açores, com quem temos um protocolo com a Câmara de São Roque do Pico, onde temos incentivado as entidades locais, nomeadamente o alojamento, a apostar nos produtos regionais, naquilo que caracteriza e naquilo que eles sabem fazer tão bem, que é dar a conhecer às pessoas aquilo Os Açores devem ter tanto para descobrir. É uma riqueza muito, muito grande. Aliás, todo o nosso país é espelho disso, né? Nós, de norte a sul, passando pelas ilhas, somos muito ricos. Eu falo isso porque tenho pena de não conhecer ainda os Açores, embora Portugal continental já conheço praticamente de norte a sul. Vale mesmo a pena. Mas é mesmo. Toda a gente que vai aos Açores vem de lá maravilhada, por isso é que um dia tenho que me calhar a vez também. Não é? Mas não se esqueça do interior, porque o interior não, mas isso já eu conheço bem. Tirando um bocadinho de Trás-os-Montes, que é o que eu conheço menos. Mas de resto, toda essa região falou, conheço, vamos quase dizer, como à palma da mão, e sempre gostei muito desse tipo de turismo que você está a falar. E diga-me uma coisa, quais são os vossos associados? São o quê? São empresas locais? Nós temos um conjunto, não somos muitos, mas dos poucos associados que temos, há um conjunto variado e cada vez mais a aderência tem sido maior. Nós temos pessoas singulares, temos empresas ligadas à parte do alojamento, empresas de animação turística, e temos também municípios com quem temos trabalhado, não muitos, mas alguns municípios têm colaborado connosco e nós também colaboramos com esses municípios no intuito também de podermos passar um bocadinho aquilo que são os nossos princípios e aquilo que nós acreditamos. Esses municípios são aqueles que, na realidade, se preocupam um bocadinho mais sim, com a parte... e eu destacaria aqui o município da Pampilhosa da Serra, que foi bastante devastado agora por esta questão dos incêndios, com quem temos trabalhado os últimos anos. Inclusivamente, todos os anos organizamos em conjunto um festival de caminhadas, que normalmente costuma ser entre os meses de abril e maio, onde levamos pessoas a conhecer o interior, a conhecer a gastronomia serrana, a conhecer, portanto, os ex-libris, digamos, daquela região, e que já este ano contou com a 3ª edição e esperamos que para o ano continue, no sentido de promover aquilo que a natureza, aquilo que os espaços rurais têm de melhor para nos oferecer. E como é que as pessoas fazem para participar dessas vossas iniciativas? Normalmente através do nosso site, através do nosso Facebook. Obviamente, quando se trata dos municípios com a questão de logística, de promoção do próprio evento. Obviamente nós não queremos trazer 600, 700 pessoas a um território, porque é um bocadinho incoerente. Se nós queremos tornar as coisas sustentáveis, não podemos estar a apostar numa grande massa. Queremos que as pessoas que vêm, que visitam, não só nesta iniciativa, como também nas iniciativas que nós promovemos, levem consigo a experiência, levem consigo aquilo que é autêntico e que voltem, acima de tudo, porque lá está, o turismo vive de pessoas, mas se não forem as pessoas a dar-nos essa experiência, acaba por cair mais tarde ou mais cedo no esquecimento, e é isso que nós não queremos que aconteça. E esses turistas que está a falar são mais estrangeiros ou portugueses? Nós, acima de tudo, temos lidado muito com o turista nacional, porque em comparação com outros países, e isto falando na questão da prática das caminhadas, estamos um bocadinho aquém. Mas já se vê um aumento significativo de pessoas que gostam de andar, e não gostam de andar na natureza só por andar, gostam de saber o que é que está à sua volta, saber a envolvente, contextualizar, gostam de estar contextualizados, gostam de saber onde é que vão, com quem podem falar, o que é que acontece ali naquela zona, e isso é muito interessante. Com o passar do tempo as coisas... lá está, era aquilo que eu dizia há bocado, o turista, o seu perfil
altera cada vez mais. Tentado a mudar, né? As pessoas Tem estado já a não mudar e estão isso é tanto, significativo. estão um bocado cansadas das praias, não é? Estão um bocado cansadas e têm surgido cada vez mais iniciativas de caráter histórico, cultural, que levam as pessoas a mudar um bocadinho os seus hábitos, e isso é extremamente fascinante quando falamos em regiões do interior, onde cada vez mais isso é evidente. Mas realmente eu noto isso, até porque eu moro na praia, e então noto que as praias enchem-se muito de Às turistas vezes estrangeiros. só o sossego de não termos aquela azáfama do cotidiano, de ouvirmos o barulho dos carros, Pois, mas de pois, estar em pois. contacto com a natureza, de acordar com o barulho da água, E dos pássaros. dos pássaros, é É espetacular. relaxante, pelo menos é de certeza, isso sem dúvida, né? Mas é verdade, porque o que eu tenho estado a sentir é que vejo o turista estrangeiro a invadir as praias e os portugueses a fugir para o interior, não quer dizer para o interior do país, embora muitos já o façam, mas mais para turismo rural e que tem estado a crescer. Começa-se a ver muito, e isto de acordo com as estatísticas de maio, começa-se a ver muito o interesse do turista americano aqui, não só na zona centro. É só como- Madonna, há mais. Sim, sim, sim. Não só Já na zona. nesse caso já nem é turista, nem já é residente, mas pronto. Eu destacaria aqui o americano, o canadiano, em segundo lugar, e o turista brasileiro. Talvez pela ligação cultural que há entre os dois países, o turista brasileiro tem vindo muito ao nosso país, essencialmente para conhecer Coimbra, que se calhar acaba por ser o ponto de partida, e depois conhecer Aquela faixa todo aquele central. interior que vai até à zona da Raia, nomeadamente, e têm sido esses os três principais, pelo menos este ano, tem estado fundamentado desta forma. E depois é interessante que o número de dormidas tem aumentado, eu volto sempre a falar na questão da região centro, tem aumentado claro. significativamente, e isto é E a importante. qualidade da oferta? E a qualidade da oferta, não só concentrada na hotelaria de 4 e 5 estrelas, mas também têm surgido casos de sucesso de casas de campo, casas de turismo rural, que são hoje em dia evidências e que atraem muitas pessoas aos locais. Nós tivemos aqui um convidado de Oliveira do Hospital, num hotel spa, e que realmente aquilo já ganhou prémios e tem 5 estrelas e realmente É uma dos referência, casos. é uma referência, e principalmente tendo É o Aqua Village. o Aqua Village, ainda por cima localizado ali muito próximo da Serra da Estrela, Pois? que agora é candidata, estão em fase de avaliação os peritos da Unesco por causa de passar a Geoparque. Pensamos que possa, portanto, cimentar aquilo que é a zona da Serra da Estrela enquanto zona turística de excelência que já é, Que não é só neve, que atenção. não é só neve. É verdade. Eu até lhe digo mais, eu gosto mais da Serra da Estrela no verão. Principalmente no Cepé, no Vale. Pessoalmente também, porque pela minha formação e pelas minhas vivências, não só familiares como pessoais, eu gosto muito mais da natureza, porque é o descontrair de uma semana de trabalho que normalmente é sempre com muita azáfama, e que leva a um ambiente de descontração que é espetacular e que recomendo a toda a gente.